Muito bem, é hora então de falarmos de razão e proporção, tá? Chegamos num dos assuntos mais abordados em prova, que vai exigir de vocês um raciocínio lógico. Afinal de contas, decorar fórmula é para os fracos. Razão, proporção e todos os seus desdobramentos são fundamentais para a sua caminhada vitoriosa rumo à sua aprovação. Além disso, o conhecimento amplo de razão e proporção vai facilitar a vida de vocês na hora de trabalhar com assuntos mais complexos, como porcentagem e probabilidade. Tá preparado? Vamos lá? Primeiramente, a definição de razão, né? A razão vem do latim ratio, que indica uma divisão, né? Uma divisão ou quociente entre dois números A e B. Detalhe é sempre a ordem que é apresentada é a ordem que você coloca, tá? O primeiro é o numerador e o segundo é o denominador. Se ele falar em razão entre A e B, é A em cima e B embaixo. Se ele falar razão entre B e A, é o B em cima e o A embaixo, tudo bem? Já a proporção, gente, vem da palavra proportione, tá? Que não é de comer, mas é também do latim, e é uma relação entre as partes de uma grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões. E também podemos entender a razão como uma fração, tá? Não esqueçam que 12 sobre 3 é uma divisão e é uma fração, tá? Então, proporção é uma igualdade entre duas frações, é o chamado cara crachá, quando eu comparo uma estrutura com outra estrutura. Além da ideia tradicional de razão e proporção, é muito interessante o candidato, o aluno, saber isso aqui, ó, que são questões muito comuns em prova. A proporção, ela é de fato a igualdade entre duas frações. Na maioria das vezes você resolve ela pelo cruz-credo, né, resolvendo em cruz. Porém, há questões muito tradicionais em prova que tratam das únicas duas partes de um todo, que dão ali a razão entre homens e mulheres, entre aprovados e reprovados, culpados e inocentes, entre passas azuis e passas vermelhas, sabendo que só tem essas duas cores. Toda questão que trouxer a proporção entre essas duas partes te permite usar uma linha de raciocínio muito interessante. Olha o exemplo aqui, ó. A razão entre homens e mulheres é 3/4. Até aqui é a informação que o texto vai te trazer. Daqui em diante é você que vai concluir que então a cada 7 pessoas serão 3 homens e 4 mulheres. Por que a cada 7 pessoas? Porque esse 7 aqui é justamente a soma entre as proporções, entre as duas partes. Então, eu também tenho condições de, no mesmo tipo de enunciado, entender que a razão entre homens e mulheres é 3/4. Não necessariamente significa que tem 3 homens e 4 mulheres somente, mas é um possível cenário. E que a razão entre homens e o total é de 3/7, sendo 7 a soma das proporções. E do mesmo jeito, a relação entre mulheres e o total, ou a proporção entre mulheres e o total, vai ser de 4/7. E o que isso me permite fazer? Me permite tentar imaginar que eu tenho vários grupinhos, ou que eu pudesse formar vários grupinhos com essa mesma estrutura, de 3 homens e 4 mulheres. Outro grupinho, 3 homens e 4 mulheres, e assim sucessivamente. Aí eu pego a informação que o texto vai me dar, tem 10 mulheres. 10 no caso não, tem 40 mulheres. Poxa, se são 4 por grupo e o texto fala que são 40 mulheres, é porque são 10 grupos. Aí eu venho aqui, multiplico por 10 e resolvo a questão. A questão pode também me dizer que tem 60 homens. Tá, se são 60 homens e nós temos 3 homens por grupo, 60 dividido por 3 dá 20, então seriam 20 grupos nesse outro cenário. Também pode me dizer o total de pessoas, aí eu olho para o grupo inteiro, ou até pode dizer que tem 15 mulheres a mais. Aí eu percebo que em cada grupinho, ó, eu tenho 3 homens e 4 mulheres. Aqui, 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 eu tenho uma mulher a mais. Quando o texto falar que tem 15 mulheres a mais, é porque eu vou ter 15 grupos como estes. E, de novo, a formação desses grupos ela é utópica. É como se eu pudesse fazer isso. Dividir toda a população, todo o grupo estudado, em grupinhos menores, mantendo a proporção que ele declarou. 3 homens para 4 mulheres. Ou seja, grupos com 7, tendo todos eles 3 homens e 4 mulheres. E a partir dessa visão, eu consigo eliminar e resolver qualquer questão que envolve proporção nesse sentido, tudo bem? E serve sempre para quando você tem as duas partes de um todo. Muito bem, hora então de falarmos de razão e proporção. Naquele momento, como a banca Sesgran Rio já cobrou isso? Está preparado? Quando o assunto é razão e proporção, qual é o nível de cobrança da banca? Vamos pensar aqui, vamos dar uma olhadinha se a gente está preparado para isso? 2023, prova do Banco do Brasil, questãozinha muito bem feita pela Banca Sesgran Rio, tá? Em cada uma dessas latas, o número que indica nela, em cada uma das latas, há apenas lápis e borrachas, tá? Então não tem nenhum outro objeto nas latas que não lápis e borrachas, perfeito.
O número escrito em cada lata indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Ou seja, aqui tem 21 objetos, entre lápis e borrachas, aqui 16, aqui 14 e assim sucessivamente. Uma dessas latas foi retirada. E considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Ou seja, lápis, que é o número total de lápis, é 3 vezes o número total de borrachas, quando eu tiro uma das latas, tudo bem? Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existentes nelas é igual a... Muito bem. Vamos lá então com todo cuidado, tá bom? São 5 latas. Uma tem que sair. Sobram 4 latas. O número de objetos escrito em cada lata, o número que está escrito em cada lata, indica o número de objetos contido nessa lata, tá? Quando ele me fala que o número de lápis, ou total de lápis, é o triplo do total de borrachas, eu estou pensando da seguinte forma, ó, se eu tiver uma borracha, eu vou ter 3 lápis, total de 4 objetos. Se eu tiver 10 borrachas, eu vou ter 30 lápis, que é o triplo, total de 40 objetos. Ou seja, essa proporção entre lápis e borrachas, 3 para 1, me indica, me insinua, me diz que a minha quantidade de objetos é múltipla de 4, porque vai ter uma proporção de borracha, 3 proporções de lápis, tudo bem? Quando a minha idade é o triplo da tua, se eu somar a minha idade à tua, vai dar um número múltiplo de 4. Se a minha idade fosse o quádruplo da tua, 4 mais 1, seria um múltiplo de 5, e essa é a lógica da questão, tudo bem? Então, quando eu cortar a latinha número 13, vou até pintar em vermelho, quantos objetos sobrariam? 21 mais 16, 37, mais 14, 51, mais 28, 78. 78 não é múltiplo de 4, então não seria essa a nossa hipótese. Quando eu cortar a primeira lata, 16 mais 14, 30, mais 27, 57, 60, 70. 70 também não é múltiplo de 4. Quando eu cortar a lata que tem 16, 21 mais 14, 35, mais 27, 62, mais 13, 75. Também não é múltiplo de 4. Quando eu tirar a latinha que tem 14 objetos, e a primeira tentativa, a primeira fase da questão é nessa tentativa mesmo, tá? 21 mais 16 é 37, mais 13, 50, mais 27, 77. 77 também não é múltiplo de 4. Até agora, ninguém. E aí só sobrou a última alternativa, a última opção, que era tirar a latinha com 27. 21 mais 36, 37, 21 mais 16, 37, mais 14, 51, mais 13, 64. 64 é múltiplo de 4. Tudo bem? Então são 64 latinhas. Para eu saber quantos lápis tem, bastava pegar 64, dividir em 4, são 16 itens por lote. Então, lápis tem 3 lotes de 16, então são 48 lápis e 16 borrachas, tá? E é coincidência que a quantidade de lápis seja múltipla de 4 também, tá? O que é múltiplo de 4 é o total de objetos, não necessariamente o número de lápis e borrachas. Lápis e borrachas é o triplo a relação. Tudo bem? Então muita gente pensou, mas se o número total é múltiplo de 4, então o número de lápis também vai ser 48. Não, não é essa a ideia, tá? Por sorte deu 48. O que a gente tem que entender é que são 64 objetos no total, que é múltiplo de 4, dá 4 lotes de 16, um lote de borracha com 16 borrachas, 3 lotes de lápis com 48 lápis na alternativa B. Ainda em 2023, prova da Cesgran Rio para o Banco do Brasil trazia a seguinte questão. Um consultor levantou o desempenho nos canais de vendas de 5 empresas ao longo de uma semana e montou a tabela apresentada a seguir. Com base na tabela, a menor taxa de abandono. A menor taxa de abandono foi registrada por qual empresa? Então, o que acontece aqui? Ele tem lá na empresa VWXYZ quantas compras iniciadas e quantas compras finalizadas, tá? A menor taxa de abandono, ela é consequência da maior taxa de compra, tá? Por quê? Porque se eles comprarem muito, eles abandonaram pouco aquele site, tudo bem? Então, para não ter que calcular ali
a coluna do abandono, seria a diferença entre as compras iniciadas e as compras finalizadas, eu vou achar a taxa de compra, vou ver qual é a maior taxa de compra indica a menor taxa de abandono, porque aí pouca gente abandonou a compra e terminou de finalizá-la, tudo bem? Para a empresa D, então taxa de compra da empresa V é 400 por 480, corta, vai dar 40 por 48, se eu dividir por 4 vai dar 10 por 12, se eu dividir por 2 vai dar 5 por 6. Mantém assim, depois a gente vai comparar com os demais, tá? Taxa de compra da empresa W é de 380 em 600, corta 0 com 0, dá 38 por 60, por 2 vai dar 19 por 30. Beleza. 19 por 30. Taxa de compra da empresa X, 450 para 800, pode ver que já deu mais da metade, tá? Também deu mais da metade. Corta, vai dar 45 por 80, divide por 5 vai dar 9, por 5 vai dar 16. 9 em 16. Tudo bem? Depois vem a taxa de compra da empresa Y, que vai ser 330 por 450, corta, dá 33 por 45, que se eu dividir por 3 em cima e embaixo vai dar 11 por 15. E aí você observa que a gente tem todas as frações de denominadores bem distintos, né? Então, realmente temos bastante trabalho de fazer essas continhas aqui. E para fechar, a taxa de compra da empresa Z é 430 por 580. Esse aqui seria o caminho mais tradicional. Vou te mostrar depois um atalhozinho. Corta, dá 43 por 58. Aí, para eu achar qual é a maior taxa de compra, eu teria que fazer todas as contas. 5 para 6, 19 para 30. Então, percebe que 5 para 6, gente, é quase tudo, né? 19 para 30 é um pouco mais da metade. Então, certamente, a empresa V é a empresa com a maior taxa de compra. Porque se a gente parar para analisar cuidadosamente, 5 para 6 é quase a totalidade. 19 para 30, falta muito em 19 para chegar a 30. 9 para chegar em 16, falta muito. 11 para chegar em 15, já falta um pouco menos. 43 para chegar em 58 também falta bastante. Tá? Mas é claro que, a grosso modo, olhar dessa forma é muito difícil. Como é que eu faria essa questão, tá? De maneira bem direta. Eu usaria 10%, tá bom? Então, a taxa de compra da empresa V, é só pensar em 10% de 480, é 48. Então, 50% vai dar 240. Aí vai de 48 para 48. Então, a gente faria mais ou menos por essa lógica. Tá? Daria ali algo próximo a 75%. Tá? Teria que fazer por patamares de 10%. Dá para fazer assim? Dá para fazer, mas dá trabalho. Tá? Dá bastante trabalho. Na verdade, aqui na verdade vai dar algo próximo de 85%, 83%. Porque se eu tirar 48 de 480, é tirar 10%. Se eu tirar mais 48, daria mais do que 80%, né? Porque 480, se eu tirar 48 e 48, pensa, de 400 para chegar a 480, eu teria que crescer 80. E esse 80 aqui, quando comparado a esse cara, não é nem 20%. Então, é 83%. Então, também tem a maneira de fazer por porcentagem, se quiser. Mas o ideal realmente era fazer todas as contas. Era fazer 5 dividido por 6. O 6 não cabe em 5, bota um 0. 0, 6 cabe em 58 vezes. E pode parar por aqui. Na segunda, que tinha dado 19 por 30, 19 dividido por 30. Aí vai no braço. O 30 não cabe em 19, bota um 0 aqui, um 0, vírgula. Aí o 30 cabe em 190 6 vezes, volta um 180, está na casa dos 60%, está mais abaixo. Nem precisa terminar. E você vai fazendo todas elas, rapidamente, não vai até o fim. E como você entendeu que a maior taxa de compra é a menor taxa de abandono, a maior taxa de compra é da empresa V, que vai ser, então, a menor taxa de abandono. E quando o assunto é regra de 3 simples? Como é que a banca Santander Rio já cobrou isso? Vamos dar uma olhadinha? 2022 era o ano, prova do Banco da Amazônia trazia a seguinte questão, né? A tabela a seguir apresenta as cotações em dólares americanos de 6 criptomoedas no dia tal de novembro de 2021. Qual é o valor de um Bitcoin? Então aqui é uma questão que a gente vai ter que fazer várias conversões de unidade monetária, né? E tem que entender lá, o Bitcoin ele valia 58 mil dólares. O Ethereum, 4 mil dólares. O Binance Coin
553 dólares. O Tether, 1 dólar. O Solana, 197 dólares. O Cardano, 1 dólar e 80. Muito bem. Então, quanto vale um Bitcoin em Ethereum? Gente, a gente mata a questão na primeira charadinha, né? 10 Ethereums corresponde a 41.112 dólares. Um Bitcoin corresponde a 58 mil dólares. Ele é muito maior do que um Ethereum. Acabou a questão, letra A. Não precisa nem perder tempo. Tudo bem? 100 Binance Coins, 100 BNB seriam, multiplicar 553 por 100, é movimentar a vírgula 2 casas para a direita, vai dar 5, 5, 3, 4, 2. 55.342. Um Bitcoin vale mais do que isso, não vale menos. Estaria errado por conta desse termo. 58 Tethers. 58 Tethers são 58 dólares. Não precisa nem fazer a conta. Tá errado, só se fosse 58 mil Tethers. 40 Solanas. Olha, se a gente passar para 200 dólares, 400 Solanas vezes 200 dólares, vai dar 8, 1, 2, 3, 4. 80 mil dólares. Então, o Bitcoin não vale mais do que 80 mil dólares, vale bem menos, vale 58 mil dólares. Também estaria errado, porque é menos disso aqui. Então, a regra de 3 aqui era o nosso menor dos problemas, mas dá para resolver cada uma das regrinhas pelas regras de 3 correspondentes, tá? 2021, temos uma questãozinha muito boa da Banca Gran-Rio para a prova do Banco do Brasil, que diz o seguinte: o escriturário mantém um desempenho de preencher 30 relatórios por hora e faz uma pausa de 10 minutos às 13. Durante a pausa, seu chefe pergunta que horas receberá todos os relatórios preenchidos. Se falta apenas um relatório e meio, o escriturário pretende manter o seu desempenho. A partir de que horas o chefe pode contar com todos os relatórios preenchidos? Vamos lá, gente. Se às 13 horas ele foi descansar, ele volta às 13h10 para começar a fazer ali o relatório e meio que está faltando, óbvio, o gabarito é maior que 13h10. Então, já podia matar 3 alternativas só entendendo a lógica da questão, por favor. É o mínimo que eu espero de vocês. Uma leitura dinâmica da questão, sem medo de ser feliz. Leia a questão. Não precisa ter medo dessas Gran-Rio não, ela não morde. Tá? Aí eu faço uma regra de 3 aqui bem simples, porque ele faz 30 relatórios em 1 hora. Tá? Vou passar o tempo para minutos. Então, são 30 relatórios em 60 minutos. Logo, para fazer um relatório e meio, X minutos. Grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais relatórios eu tiver que fazer, mais tempo eu gasto. Faz o cruzamento. Vou achar 30x igual a 60 vezes 1,5. Não multiplico 60 por 1,5, passo o 30 dividindo rapidamente. E simplifico o 30 e o 60 ambos por 30. Dando 2 aqui e 1 aqui. E aí 2 vezes 1,5 vai dar 3. Ou seja, ele precisa de 3 minutinhos para poder fechar o último relatório e meio. Ou seja, ele entrega para o chefe às 13h13 na alternativa aí. 2022, prova da Eletrobras Eletronuclear. Olha que questãozinha boa essa. Uma bomba de água esvazia uma piscina em 10 horas. Se a vazão promovida pela bomba fosse 25% maior, em quanto tempo ele esvaziaria a piscina? Então a gente tem aqui o tempo em horas e a vazão. Tá? Eu, como vejo o tempo ali em horas quebradas, eu passaria o tempo para minutos, tá? Acho mais recomendado. Por mais que seja com 30, que sejam valores que, por exemplo, se der 7,5, são 7 horas e 30, daria até para manter. Porque são 7 horas e 30 e 2 horas e 30. Mas se tivesse ali 15 minutos, 20 minutos, aí seria um risco muito grande de perder a questão por isso. Né? Lembrando, não leva unidade de tempo por decimal, porque pode ser problema, pode ser caixão em vela preta para você. Tá? Então, ele com a vazão de 100%, vazão percentual, ele enche em 10 horas. Quando ele aumentar a vazão 25%, for para 125%, ele vai esvaziar em X horas. Eu precisava aqui entender, a gente fala muito isso, né, ao longo das nossas aulas e da revisão também, que quanto maior a vazão da bomba, menos tempo ela gasta, o que caracteriza grandezas inversamente proporcionais. E quem tem que descobrir isso é você. Quem tem que dar conta disso aqui é você, me desculpa. Tá? Então faz aqui em paralelo. Vamos achar 125x igual a 100 vezes 10. Passa o 125 dividindo. Corta aqui o 100 e o 25 ou por 5 ou por 25. Eu cortaria por 25.
4 vezes 10 vai dar 40, e 40 quando dividido por 5 vai dar 8. 8 horas é o gabarito na letra A. Tudo bem? Mas o mais importante dessa questão era relembrar que toda a questão de regra de 3 simples, você é que precisa descobrir a relação entre as grandezas. Não esquece isso. 2024, questão da Casa da Moeda, tá? 2 grupos de aventureiros planejam fazer uma travessia de 240 km entre Rio Grande e Chuí, aqui no Rio Grande do Sul, que é feita pelas praias do Cassino, do Hermenegildo e da Barra do Chuí. Um grupo fará a travessia caminhando 8 dias. Outro grupo fará a travessia de bicicleta percorrendo 40 km por dia, tá? Para que os 2 grupos cheguem ao final juntos, quantos dias o grupo que usa bike tem que esperar antes de iniciar o trajeto? Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó, a pé, tá? A pé. Os caras vão fazer isso em 8 dias. Tudo bem? Se eu fizer uma regra de 3 aqui, rápida, se eu pegar quilometragem, tempo em dias, eles querem fazer 240 quilômetros em 8 dias, então quantos quilômetros em um dia? Né? Por dia, quantos quilômetros vão percorrer? Grandezas diretamente proporcionais, faz o cruzamento, 8x é 240, logo x é 240 por 8, que seriam 30 quilômetros por dia. Tudo bem? Então a cada dia eles vão dar 30 quilômetros, ao longo de 8 dias, 240. Tá bonito? Tá bonito. O pessoal de bike vai fazer 40 km por dia. Tá. Então o pessoal de bike, se a gente fizer também uma regra de 3 km tempo em dia, eles vão fazer 40 km em um dia, logo 240 km em quantos dias? Y. Faz o cruzamento, vai achar 40y igual a 240, passa 40 para cá dividindo, e vai dar o y igual a 6. Ou seja, o pessoal que vai a pé vai gastar 8 dias. O pessoal que vai de bike gasta só 6. Então eles esperam 2 dias, que é o gabarito ali na alternativa D. Porque eles querem chegar juntos, né? Então, se o pessoal de bike demora só 6 dias e o que vai a pé demora 8, então o pessoal de bike pode ficar 2 dias tomando cachaça, comendo churrasco, para poder sair e, enfim, encontrar o pessoal que vai a pé lá na finaleira. Muito bem, momento então de falarmos e revisarmos regra de 3 composta. Mas para começar, o que é uma regra de 3 composta, né? A regra de 3 composta, ela é caracterizada quando a gente tem problemas que envolvem 3 ou mais grandezas, né? Mais de 2 grandezas. Até 2 grandezas, a gente vai optar pela regra de 3 simples. Com 3 grandezas ou mais, o caminho mais considerável é usar a regra de 3 composta. A gente vai usar 2 métodos muito simples, diretos e eficazes, que eu vou apresentar para vocês esses 2 métodos, mas a gente não vai, em nenhum deles, fazer a análise da relação entre as grandezas. Nós não vamos, na regra de 3 composta, analisar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, tudo bem? A gente vai apenas usar os outros 2 métodos que eu vou mostrar para vocês aqui, bem rápidos e eficazes. A começar pelo método dos sinais, tudo bem? Nesse método, a nossa única preocupação é descobrir o efeito da variação das grandezas que vêm completas, né, com os 2 valores já citados, na coluna do x, na coluna analisada, tudo bem? E a regra é clara, gente. Cada coluna completa vai receber um sinal, ou de mais ou de menos, de acordo com uma pergunta que tem que ser muito bem feita, que analisa o que a gente espera sobre esse x em relação ao outro valor da coluna dele. Essa pergunta tem que ser muito bem feita. A sua resposta indica esse sinal, que é colocado na coluna completa. E esse sinal indica que valor daquela coluna completa vai ficar no numerador da fração. Porque a gente já vai resolver a questão quase que de maneira definitiva, já botando tudo bonitinho, x isolado, e vai criar uma fração. E aí cada coluna vai ter um seu sinal, os sinais são independentes, podem ser 2 sinais de mais, 2 sinais de menos, um de mais e um de menos. Não é regra que tem que ser um de mais e um de menos, isso não existe, tá bom? A regra é essa aqui, ó. Essa aqui, na verdade. Tá? Que o sinal de cada coluna indica quem fica no numerador. Se aparecer o sinal de mais, é o maior dos seus valores. Se aparecer o sinal de menos, é o menor. Vamos dar uma olhada no exemplo? Tá? Mas antes disso, outra coisa importante. Quando a pergunta é feita por uma coluna completa, para a coluna do x, as outras colunas completas não metem o bedelho, não participam. Tudo bem? Elas ficam como se fossem constantes. Você já vai perceber isso no nosso primeiro exemplo, tá bom? Exemplo aqui, então, para usar o método dos sinais.
Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Observem as 3 grandezas que eu coloquei aqui na ordem que foram citadas, tá? Não tem problema. Horas, começa com 8, depois vai para 5. Caminhões, começamos com 20, depois queremos saber quantos serão necessários. E volume de areia, 160 metros cúbicos, depois passa para 125 metros cúbicos, tudo bem? Agora o que vai acontecer é que cada coluna completa, que é aquela coluna que tem já os 2 valores citados, vai fazer uma pergunta muito capciosa, muito bem feita para a coluna do X, tudo bem? Mas quando uma coluna pergunta, a outra fica caladinha, não se mete, ok? Olha a primeira pergunta aí, ó. Se em 8 horas eu carrego a areia com 20 caminhões, para carregar a mesma areia em 5 horas, eu precisaria de mais ou menos caminhões. Então, primeiramente, eu sei que a quantidade de areia também variou, mas quando a pergunta é feita da coluna tempo em horas para a coluna caminhões, a última coluna, que é o volume de areia, não se mete. Por isso que eu chamo de a areia, como se fosse a mesma quantidade. Então, para carregar areia em 8 horas, eu usei 20 caminhões. Para carregar essa areia em 5 horas, ou seja, muito mais rápido, em muito menos tempo, você acha que eu precisaria de mais ou menos caminhões? Mais caminhões. Então vai ganhar um sinalzinho de mais ali a coluna completa que fez a pergunta. Tudo bem? Agora a coluna do volume, que também está completa, pergunta para a coluna do X. Eu carrego 160 metros cúbicos de areia com 20 caminhões. Para carregar 125 metros cúbicos aqui no cantinho, eu vou usar mais ou menos caminhões? Olha, se eu tenho menos areia para carregar, eu vou carregar e vou usar menos caminhões. Portanto, menos é a resposta, sinal de menos naquela coluna, tá? Não precisa ser uma coluna com mais e uma com menos. Repito, não precisa ser uma coluna com mais e outra com menos. É o mais comum, mas não é regra, tudo bem? A regra é isso aqui, ó. Definidas as sinais de cada coluna, você vai botar o X bonitinho aqui já isolado, vai abrir a divisão, o coleguinha da coluna do X já vai ficar aqui em cima, e aí cada coluna vai jogar um valor para cima e outro para baixo. Qual fica em cima? O que o sinal disser. Qual fica embaixo? O outro. Então na coluna horas, aparecer o sinal de mais, é porque o mais grande, com perdão ao erro de português, vai ficar em cima. Por isso que o 8 ficou em cima e o 5 ficou embaixo. Da coluna volume, apareceu o sinal de menos, dos valores dela, o menos grande, o menor fica em cima, e o outro, obviamente, vai para baixo. Depois é só simplificar com todo cuidado e você vai achar ali que serão necessários 25 caminhões, tudo bem? Então qual é o ponto principal do método dos sinais? É já chegar aqui com x igual, abrir a divisão, colocar o coleguinha do x aqui e distribuir de cada coluna completa os valores, de acordo com o sinal. Olha, aí vieram me buscar. Vamos ver se passa aí a sirene. Passou. E aí cada coluna completa vai ter um valor ficando em cima e outro ficando embaixo. Quem é que escolhe isso? É o sinal que vai dizer. Tá? Então estejam bem atentos a esse detalhe. Tá? Esse é o método dos sinais. O único ponto dele que realmente tem que ser muito delicado e muito cuidadosamente feito é a pergunta. Tá bom? Por outro lado, tem o método do protagonista, ou do produto, ou dos times, que é um outro método muito importante, muito mais rápido, mas ele vai depender de uma situação muito importante, que é o aluno identificar quem é o produto da questão. Quando eu falo em personagem principal, e eu comecei chamando esse método de protagonista, muitos confundem com o agente, com quem age, mas não é, tá? O protagonista ou o produto é o que está sendo feito. Então, para você achar o que está sendo feito, ou você lê a questão com todo cuidado e faz um resumo breve dela do que a questão trata. Ela trata de tirar cópias de pastas. Então, as pastas, o que dimensionar as pastas vão ser nosso protagonista. Então, você tem que olhar para o verbo principal, o verbo mais forte, o verbo de ação mais forte da questão. O objeto dele, que é o que está sendo feito, vai ser o nosso protagonista. Tudo bem? Então, há questões em que há mais de uma coluna protagonista. Por quê? Porque tudo que dimensionar esse protagonista, quantidade, que der a ideia de tamanho, quantidade, vai ser coluna principal. E aí as colunas principais você vai colocar para a esquerda. Tudo bem? Olha o mesmo exemplo ali, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Vamos lá, primeiro,
Quem é o agente? É o caminhão, porque de fato o caminhão descarrega. Mas o protagonista não é o agente, é o paciente, é o que está sendo feito. Do que essa questão trata? De caminhões carregando areia. Então, o protagonista é a areia. A areia é o objeto do verbo descarregar. Então, tudo que dimensionar areia, quantidade, tamanho, sei lá o que mais ele pode colocar aí de grandezas, você vai colocar à esquerda. No caso aqui, eu coloquei a quantidade. Tudo bem? Colocou à esquerda, faz uma barra, e à direita as demais colunas, na ordem que você quiser. O importante é que à esquerda dessa barra, nessa região aqui, fiquem as grandezas que dimensionam o produto. E o produto dessa questão é a areia, porque a areia é quem está sendo transportada, no caso descarregada. Tudo bem? Feito tudo isso, colocou à esquerda quem é protagonista, vai fazer o seguinte, ó, vai vir pela linha de cima, cruzou a fronteira ali, desce para a linha de baixo, esse é um time. Fez o contrário, esse é outro time. E aí você bota de preferência o time do X à esquerda e o time outro à direita. Então tá ali, ó, 160 vezes 5 vezes X de um lado. Do outro lado, 125 vezes 8 vezes 20. Aí isola o X, passando 165 dividindo, e simplifica com todo cuidado, você chega na mesma resposta do que o método dos sinais, tudo bem? Então, cada um desses métodos, gente, tem as suas particularidades. Eu sou muito fã do método do protagonista, do produto. Digo que de 300 questões que eu fiz até hoje com esse método, mais ou menos, em 2 ou 3 realmente deu mais trabalho fazer por ele. Nas outras 297, em 30 segundos a questão estava feita. Então é por isso que ele tem realmente meu carinho e meu coração, tudo bem? Então lembrando, o que a gente tem que entender? Que nela, o importante é descobrir quem é o protagonista, quem é o produto, tá? Não é o agente, é o paciente, é o produto, tudo bem? E para você identificar isso de forma correta, faz um resumo da questão. A questão fala de caminhões descarregando areia. Ah, então estão descarregando areia. Então areia é o produto, areia é o protagonista. Tudo que dimensionar areia vai ficar à esquerda, você bota aquela barra e faz ali o cruzamento das linhas. Tudo bem? Então, basicamente, esses são os dois métodos. O dos sinais, fazendo a pergunta corretamente, colocando os sinais em cada coluna completa, depois jogando lá na fração, e o do produto, botando à esquerda as colunas referentes ao produto, e aí fazendo o cruzamento, como a gente fez ali no exemplo, e também isolando o X e resolvendo, beleza? São dois métodos muito, muito bons para mim, dos dois melhores, que resolvem aí regra de 3 composta. Muito bem, vamos ver então como que regra de 3 composta é cobrada pela Banca Sesgran Rio? Momento como a Banca Sesgran Rio já cobrou isso, quando estamos falando aí de regra de 3 composta, tá? Vou começar com uma questão de 2022 aí, da prova da Eletrobras Eletronuclear, que dizia o seguinte: enchentes trazem tragédias não somente às pessoas, mas também aos animais. Beleza. Um abrigo de gatos gastava em 30 dias 72 quilos de ração, alimentando igualmente seus 28 gatos. Porém, recebeu mais alguns novos gatos, vítimas da enchente. Com esse acréscimo no número de animais e adotando a recomendação de um veterinário para aumentar em 40% a quantidade de ração para cada gato, 24 quilos de ração passaram a ser suficientes para apenas 5 dias. Quantos novos gatos o abrigo recebeu? Muito bem. Qual que é o importante aqui, né? É grifarmos aqui as principais informações, né? Ele tinha ali no início 28 gatos que eram alimentados com 72 quilos de ração por 30 dias, comendo uma quantidade aí pré-definida de ração diária, tá? Entram novos gatos, e aí aumenta em 40% o consumo diário por gato, e aí os 24 quilos de ração duram apenas 5 dias. Ele quer saber quantos novos gatos o abrigo recebeu, tá? Quais são as grandezas envolvidas? Vamos primeiro resolver pelo método dos sinais, tá? Na ordem, as grandezas que eu vejo aqui são tempo em dias, quilos de ração, a quantidade percentual que ele come por dia, cada gato, e a quantidade de gatos que tinha no asilo. Tudo bem? No abrigo. Então, na primeira situação, ele fala em 30 dias com 72 quilos de ração, comendo aí uma quantidade que eu vou chamar de 100%, os 28 gatos. Perfeito. Por que eu chamei de 100% essa primeira situação? Porque ele fala que depois entram novos gatos, e aí a quantidade de gatos passa a ser X, e aí 24 quilos de ração vão durar apenas 5 dias, com um consumo 40% maior. E aí vai para 140% de quantidade
de ração consumida para cada gato. Porque o gato começa a comer mais, né? De repente até para se recuperar do trauma, enfim. Pelo método dos sinais, tá? Já bota o X aqui bonitinho, abre a divisão, coleguinha do X, que é o 28, já vai ficar aqui. E aí não esqueçam que cada coluna vai separar os seus valores de acordo com o sinal vindo de cada uma das perguntas que a gente vai fazer agora, tá? Primeira pergunta. Tempo em dias para gato. Se com 28 gatos eu tinha comida para 30 dias, se a minha comida durar só 5 dias, é porque eu tenho mais ou menos gatos? Concorda que se a comida dura menos tempo, é porque eu tenho mais gatos? Então aqui bota um sinal de mais, tá? Agora da coluna quilos para gatos. 72 quilos alimentam 28 gatos. E 24 quilos alimentam mais ou menos gatos? Menos gatos. Se eu tenho menos quantidade de comida, eu alimento menos gatos. É meio óbvio isso, tá? Agora a pergunta da coluna completa quantidade de ração. Quando a quantidade de ração era de 100%, eu alimentava 28 gatos. Quando eu aumentar para 140%, ou seja, o gato comer um pouquinho mais, ele repetir, eu vou com isso alimentar mais ou menos gatos? Pensa num restaurante. As pessoas começam a comer mais. Com aquela mesma quantidade, você alimenta mais ou menos pessoas? Menos pessoas. Tá? Ah, mas a quantidade de ração também está mudando. Lembra que a pergunta ela é individual e independente. Cada coluna pergunta na sua vez e as outras não participam. Então, quando eu tenho um consumo de 100% e alimento 28 gatos com aquela ração, quando o meu consumo aumentar para 140%, eu vou alimentar menos gatos. Por quê? Porque eu vou ter gatos comendo mais. Se os gatos comem mais, eu alimento menos gatos com a mesma quantidade de comida. Tudo bem? Sinal de mais, o maior fica em cima. Sinal de menos fica o menor. Sinal de menos fica o menor. Então, esses são os caras que foram escolhidos para ficarem no numerador. O 30, o 24 e o 100. Lá embaixo o 5, o 72 e o 140. Simplificar agora com todo cuidado, né? Por exemplo, aqui, ó, 72, ó, esse 0 com esse 0. 3 vezes 24 é 72. 5 e 100, ambos por 20. Já passaria limpo. Sobrou lá um 28 vezes 20 sobre 14. Tudo bem? Cota aqui ambos por 14, aqui dá 2, total de 40 gatos. Ah, mas não tem 40. Não, não tem 40, porque esse 40 é o número de gatos que eu vou ter no segundo momento. Como eu parti de 28 gatos e fui no segundo momento para 40, houve um aumento de 12 gatos na alternativa D. Certo? Então, pelo método dos sinais, era assim que a questão deveria ser feita. Certo? Minha sugestão, tá? Eu tenho percebido que muitas questões novas da Sesgran-Hill têm dado trabalho para fazer pelo método do produto, do protagonista. Muitas. Então, se tiver um conselho para quem vai fazer a prova da Sesgran-Hill e vai enfrentar uma questão de regra de 3 composta, faça pelo método dos sinais. É um conselho meu. Tudo bem? Tranquilo? Eu já te dou esse conselho desde agora porque, por exemplo, nessa questão, do que a questão trata? Tá, de alimentar gatos, mas quem come é o gato, quem alimenta o gato é a ração. Então, quem é o produto? É o gato ou é a ração? E se for ração, vai ser o quê? É só a quantidade? Então vai ficar bem difícil montar pelo do protagonista. Bem, bem difícil. Então eu não vou nem arriscar, porque é capaz de a gente ficar mais confuso assim. Então, para você que vai fazer especialmente provas da banca Sesgran-Hill, se vai cair questão de regra de 3 composta, faz um favor para você e para mim. Use e se aperfeiçoe no método dos sinais. Eles estão criando questões anti-método do produto, que é mais rápida, mas tem dado muito problema em questões da banca Sesgran-Hill. Muito, 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 muito problema. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós colocaríamos... Quem seria o protagonista? Seriam os gatos ou a ração? Ou ambos? Ou a quantidade? Fica bem difícil saber, né? Se você tentar montar aí, você vai ver que você não fecha a conta. Você não fecha a conta. É bem, 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 bem interessante. Bem, bem interessante. Se você tentar, você percebe que você não consegue fechar a conta. Tá? Teoricamente, a quantidade de ração seria o protagonista. Tá? Vamos montar ali para ver? Então, a questão fala do quê? De gatos sendo alimentados. Tá, mas quem alimenta os gatos? Alguém. Mas o que é o produto? É o gato ou é a comida que alimenta o gato? Na visão aqui, teria que ser a quantidade de ração. Quilos. Aí tu bota gatos.
tempo em dias e a quantidade consumida em porcentagem à direita. Bota lá então, que são 72 quilos de ração, alimentando 28 gatos ao longo de 30 dias com a quantidade de 100%. Depois são 24 quilos, alimentando X gatos ao longo de 5 dias com quantidade de 140%. Vamos ver se vai bater? Vem por cima, cruzou, vai por baixo. Esse é o time do X. Então fica X vezes 5, vezes 72, vezes 140, igual a 24 vezes 28 vezes 30 vezes 100. Passa para cá dividindo todo mundo. 5, 72 e 140. E vamos simplificar. Esse zero com esse zero. 14 e 24 e 28 damos para o 14, aqui dá 2, aqui dá 1. 3 vezes 24, 72. Cortou ali. Então sobrou 2 vezes 100, que é 200, sobre 5, tá? Eu vou sair da tela, inclusive, dando aí a mesma resposta, 40, tá? Por sorte, conseguimos fechar a questão, mas aí, muita gente poderia ser induzida aqui a pensar que o gato era o protagonista, porque a questão fala em alimentar os gatos. E aí, se você bota o gato como protagonista, você perde a questão. Certo? Então fica a minha dica. Façam pelo método dos sinais. Outra questão 2022, prova da Eletrobras Eletronuclear, de regra de três composta, dizia o seguinte. Para fabricar 500 mil unidades de um determinado produto, uma empresa gastou 180 kg do insumo LXLA. Após alguns estudos, a equipe de engenharia conseguiu reduzir em 10% o consumo médio do insumo por unidade fabricada. Assim, para produzir 800 mil unidades, nas novas condições, a empresa gastará uma quantidade do mesmo insumo de aproximadamente. Então, o que a questão aqui trata, né? Eu tenho as grandezas, unidades do produto que eu quero fabricar, quilos de insumo e a tal da eficácia, tá? Que é o consumo ali que ele está aumentando ou diminuindo o consumo médio. Então, eu tenho ali unidades, LXLA em quilos, LXLA em quilos e o consumo de insumo, tá? No primeiro momento, eu tenho então 500 mil unidades a cada 1000, tá? A partir de 180 kg de LXLA com consumo de 100%. E por que eu tenho que botar essa coluna consumo de insumo? Porque sofre uma alteração percentual, como na questão anterior. Olha como a Banca Cisne Rio gosta de fazer alguma coisa percentual mudando ao longo do caminho. Por isso que se cria essa coluna. A priori, se não tivesse essa mudança, era uma regra de 3 simples, entre as unidades produzidas e a quantidade de LXLA que eu usei, de uma forma bem direta, né? Quanto mais insumo, mais eu produzo. E aí ele quer produzir agora 800 mil unidades. Quantos quilos ele vai gastar de LXLA, sendo que o consumo do insumo reduziu 10%, vai para 90%. Tudo bem? Já botamos aqui o X bonitinho, abre a divisão, coleguinha do X aqui, cada coluna vai distribuir os seus valores de acordo com o sinal. E aí vamos à pergunta. 500 mil unidades são feitas com 180 quilos de insumo. E 800 mil unidades, eu vou usar mais ou menos insumo? Vou usar mais insumo, né? Vou produzir mais, vou usar mais insumo. Isso é óbvio. Agora a pergunta é da outra coluna, do consumo de insumo. Se usando 100% do insumo, eu gastei 180 kg de LXLA, que é o próprio insumo. Se eu passar a gastar um consumo de insumo de 90%, dá uma reduzida no consumo de insumo, né? Usar menos matéria-prima. Igual quando eu vou fazer bolo, usar menos chocolate. Eu vou gastar mais ou menos o insumo? Vou gastar menos. Se eu reduzir meu consumo de insumo, a quantidade de insumo vai diminuir. Se eu reduzir a minha quantidade de chocolate que eu coloco num bolo, a quantidade de chocolate que eu vou precisar usar para o bolo vai diminuir. É meio óbvio isso, né? Então, como eu estou falando do consumo de insumo diminuindo, quando sai de 100 para 90, a quantidade de LXLA, que é o próprio insumo, vai diminuir também. Sinal de mais, o maior fica em cima daquela coluna, sinal de menos, o menor fica em cima. Então, o 800 fica em cima, o 500 fica embaixo, o 100 fica em cima e o 90 fica embaixo. Simplificando, primeiro zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Passa limpo. 180 vezes 80 sobre 5 vezes 9. Aqui se eu cortar ambos por 9 vai dar 20. 20 vezes 80 vai dar
1.600 sobre 5, também conhecido ali como 320. Olha que loucura, deu 320. E aí, por que não deu certo? O que nós fizemos de errado aqui? Parará. Com 500 unidades eu gastava 180 quilos de insumo, para produzir 800 mil unidades eu vou gastar mais. Sinal de mais ali, ok, ali em cima e embaixo, perfeito. Consumo interno, né? Se o meu consumo interno era de 100%, eu gastava 180 quilos, quando passou a 90% do consumo médio de insumo por unidade fabricada, eu vou gastar menos, ok. Ah, ali é o menos. Ah, cabeção, tá vendo? Meu erro foi aqui, ó. Pode voltar. Porque o sinal de menos ali é para o menor ficar em cima, não o maior. Olha aí, ó, tá vendo? Fiz de propósito, pra você se dar conta. É o menor, é o menos grande que fica em cima. É esse aqui, ó. É o 90. Ah, por isso que não deu certo. Deu até um valor redondinho, né? Pra você ver como a banca é. Então, 800 fica em cima, o 90 também. Agora sim, o 500 fica embaixo, o 100 também. Contando zeros, 1, 2, 3, 4, com 1, 2, 3, 4. Passa limpo, 18 vezes 8 vezes 9 sobre 5. E aí, quando eu fizer 18 vezes 8 vezes 9, além de estar atento ali, ó, ao enunciado, ó, porque ele fala ali, ó, em aproximadamente, tá? Então, vai dar provavelmente uma continha aí meio arredondada, meio aproximada. Então, quando eu fizer 18 vezes 8 vezes 9, deu 1.296. Quando eu dividir por 5, vai dar certinho ali 259,2, que ele arredondou para 259 quilos de insumo. Bem? Beleza? Ok. Se a gente for usar o método protagonista, e aí? Do que a questão trata? Da fabricação de unidades, não é? A partir de um insumo, não é isso? Não é isso? Eu vejo dessa forma. Só que se fizer dessa forma, vai dar errado. Se fizer dessa forma, vai dar errado. E aí você cai na malha fina. Então é mais uma questão da Banca Sesgra-Rio, meio que anti-método do protagonista. Eu não vou nem tentar fazer, porque vai dar errado. Porque se a gente parar para analisar, a questão fala em fabricar unidades de um produto. Tudo bem? Então, o produto é o que está sendo fabricado. O insumo, ele é quem produz isso, né? É o que é utilizado. Então, se a gente colocar ali do jeito que está montado realmente, ó, é desse jeito mesmo, porque aí ficaria, à esquerda ficaria a grandeza unidades produzidas, tá? E aí, quando eu botar a barrinha ali e fizer a separação dos times, né, que alguns chamam esse método de método dos times, eu vou ver que vai dar errado. Ó. Onde é que eu tava? Agora tem que achar onde é que eu tava. Aqui. Muito bem. Voltamos para a tela. Desculpa a falha técnica. Ó. Esse seria um time. Esse seria outro. Não vai dar o gabarito. Se a gente parar para analisar, vai dar x igual a 800 vezes 180 vezes 100 sobre 500 vezes 90. Acho que não vai dar. Vamos testar aqui. Vai dar não. Porque era para ter ficado em cima o 100 e o 800. Não, 90 e 800. Aqui tá errada, ó. Essa ordem aqui tá errada. Então, infelizmente, não vai dar certo fazer pelo método do protagonista, tá? Vou até pular. Teoricamente, a interpretação correta seria de que o produto é o insumo. E aí, a quantidade de insumo e o seu consumo ficam de um lado. Não, na verdade, não. Na verdade, o correto seria... que o insumo é o protagonista. Mas eu discordo, porque ele não é o produto. Ele é o que é utilizado para fazer o produto das 500 mil unidades. Então, mais uma vez, regra de teoria composta, faça para o método dos sinais, se for Sesgra-Rio. Estou pedindo, tá? Agora a prova do Banrisul 2023, o que ele pediu? Ó? Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendem 80 clientes em um período de 5 horas. Um banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Atenção para o no máximo 8 horas, tá?
é no máximo 8 horas. Pode atender em menos tempo? Pode, mas é no máximo 8, não pode passar de 8 horas, tudo bem? Diante da média de atendimentos considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários que devem ser utilizados na equipe? Observe que ele fala aqui em no máximo 8 horas e fala aqui em mínimo de funcionários. Por que ele fala isso? Porque quando eu atingir o número mínimo de funcionários, eu tenho um número mínimo que eu preciso para que eu atenda eles em 8 horinhas ali, no limite das 8 horas. Se eu aumentar essa minha equipe, obviamente eu vou atender o pessoal mais rápido do que 8 horas, em menos tempo. O que não está errado. Então ele não quer um número qualquer de funcionários que atendem em mais de 8 horas, e no máximo 8 horas. Ele não quer uma hora exata, ele quer no máximo 8 horas. Pode ser em 1 minuto, em 2 horas, em 7 horas ou em 8 horas. No máximo 8. Então, para ir no limite do 8 horas, do tempo, ele vai com o mínimo de funcionários possível. Tudo bem? Pelo método dos sinais, vamos botar ali clientes, tempo em horas e funcionários. Então a gente tem, no início, 2 funcionários atendendo 80 clientes em 5 horas. No segundo momento, ele quer montar uma equipe para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. E quer saber a quantidade de funcionários que ele precisa para isso. Tudo bem? Montou bonitinho, regra de 3 composta, 3 colunas aí já bem bonitinhas. Método dos sinais é o que eu vou usar primeiro. Já botou o X ali, já botou o 2 aqui em cima. E agora lembra que cada coluna vai ser dividida, distribuída os seus valores de acordo com o sinal. Primeira pergunta da coluna cliente para a coluna funcionários. 2 funcionários atendem 80 clientes. Para atender 500 clientes, de 80 passou para 500. Eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Bem mais, né? Se 2 atendem 80, para atender 500, vou precisar de muito mais funcionários. E agora, tempo em horas para funcionário. Para atender os clientes, não importa a quantidade, por mais que eu saiba que ela está variando, lembra que agora a pergunta é do tempo em horas. Quando o tempo pergunta para funcionário, cliente fica constante, eu chamo de os clientes. Então, para atender os clientes em 5 horas, eu usei 2 funcionários. Para atendê-los em 8 horas, ou seja, com mais tempo, eu preciso de mais ou menos funcionários? Menos, por quê? Porque eu vou ter mais tempo, eu posso dar uma afrouxada no ritmo. Então, eu posso usar menos de 2 funcionários. Tudo bem? Não importa se é 1 e pouco, mas é menos de 2. Agora, se eu quisesse atendê-los em menos tempo, mais funcionários. Então, como eu atendi em 5 horas com 2, para atender em 8 horas, seja mais relaxado, eu preciso de menos funcionários. E essa pergunta tem que ser muito, muito, muito bem feita. Tudo bem? Sinal de mais, o maior fica em cima. Sinal de menos, o menor fica em cima. Então, o 500 vai para cima. O 5 também. O 80 para baixo. E o 8 também. Cortando 0 com 0. 2 vezes 5 dá 100, vezes 5 dá 500. 8 vezes 8 dá 64. Quando nós dividirmos 500 por 64, o 64 não cabe nem em 5 nem em 50, mas cabe em 500. Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes 64 é 7? Eu acho que dá menos do que isso, né? 500 por 64. Dá 7. 7 vezes 64, voltam 448. Sobram 52. Para seguir na conta, eu boto aqui um 0 mediante colocação da vírgula. E aí o 64 vai caber em 520. 8 vezes. Pode parar por aí. Vai dar 7,8 funcionários. O que nos arredonda para 8, que é o gabarito. Por quê? Porque com 7 funcionários, olha a lógica, tá? É menor do que esse valor aqui. Então eu não conseguiria atingir o limite de 8 horas, eu passaria das 8 horas. Porque o que está me dizendo é o seguinte, ó, para eu fechar esse atendimento em 8 horas, para eu fechar o atendimento em 8 horas exatas, eu preciso de 7,8 funcionários. Então significa que se eu botar só 7 funcionários, vai passar das 8 horas. E aí eu não falo em máximo de 8 horas, aí eu passei de 8 horas. Máximo é no limite. Então eu tenho que ir para valor acima. Até porque como eu estou falando de funcionários, eu preciso de um número natural, né? São quantos funcionários? 1, 2, 3, 4, 10. O que é 7,8? Não tem como, né? Então por isso o gabarito é 8. Porque com 8 eu vou acabar antes das 8 horas. E 8 é o número mínimo. Com 9 vou acabar ainda mais cedo. Com 10 ainda mais cedo. Com 11 ainda mais cedo. Com 15 ainda mais cedo. Mas com 8 é o primeiro número de funcionários inteiro
que eu consigo bater a meta de no máximo 8 horas. Com 7, já vai passar das 8. Por quê? Porque para fazer em 8 horas eu preciso de 7,8. Com 7 eu vou demorar mais do que 8 horas. E aí eu não estou cumprindo com o que o enunciado pede. Tudo bem? Beleza? Ok. Para fechar, uma questão da Sesgra Hill do Banco do Brasil, e a gente, aí voltando aqui, se a gente quiser fazer essa pelo método do protagonista, a questão fala do quê? Do atendimento de clientes, né? Então, clientes deveria ser o nosso protagonista, ficaria nessa ordem mesmo, a colocação das colunas, tá? A coluna cliente em primeiro lugar, e você vai perceber que dá certinho, tá? Não é sempre, mas eu tenho dito que a questão da Sesgra Hill tem boicotado o método do produto. Aqui o time do X, aqui o outro time, vai dar certinho o 80, o 8 vezes o X, que vão passar dividindo, depois eles vão acabar vindo para cá, ó, como vieram. E no outro time, o 2 vezes 500 vezes 5 vai dar o mesmo resultado e o mesmo gabarito, se fizer pelo protagonista, entendendo que a questão trata do quê? Do atendimento a clientes. Então, o que quantifica os clientes, que no caso é só a quantidade, vai ser o protagonista, por isso que ficou à esquerda. E para fechar, e para me contrariar um pouco, e é bom quando isso acontece, né? Uma questão da Sesgra Hill que não se resolve pelo método dos sinais. Por quê? Porque ele fala em G máquinas idênticas imprimem G panfletos idênticos em G dias, trabalhando G horas por dia. H máquinas idênticas, as primeiras, imprimem H panfletos idênticos aos primeiros em T dias, trabalhando H horas por dia. Portanto, T é igual a. Não tem como usar o método dos sinais aqui. Por quê? Porque nós não sabemos se vai aumentar ou diminuir. Ele não dá valores. Então, o método dos sinais está abolido. Aqui só o método do protagonista. Mas, Dudan, você acabou de me falar que para fazer essas Sesgra Hill o ideal é usar dos sinais. É o ideal. É ideal, na verdade, saber os dois métodos. É o ideal saber os dois métodos, porque uma questão como essa, em que não dá valores, só dá letras, não tem como fazer pelo método dos sinais, porque eu não sei se está aumentando ou diminuindo. Tá, e do que a questão trata? De máquinas imprimindo panfletos. Então, tudo que se referir a panfletos é protagonista, é à esquerda. Quantidade de panfletos. Tempo em dias não é. Horas por dia de trabalho também não é. E máquinas trabalhando também não é. Tá? Então, a primeira situação, ele me dá ali G máquinas idênticas imprimem G panfletos em G dias, G horas por dia. Depois, H máquinas idênticas, as primeiras, imprimem H panfletos em T dias, trabalhando H horas por dia. Perfeito. Montamos pelo do produto? Montamos. Aqui tem um time, aqui tem outro. Como ele quer a variável, a constante T, a variável T, a letrinha T, eu vou usar o time verde à esquerda, que vem com G, T, H, H, igual ao time laranja à direita. H, G, G e G. Desculpa a rinite aí, gente. G passa para cá dividindo, 2 Hs passam dividindo, e é hora de simplificar. H com H, G com G. Então, o T, Tzão, é G ao quadrado, que é G vezes G, sobre H, na nossa alternativa D. Tudo bem? E esse exercício, essa questão da prova do Banco do Brasil, não tem como ser feita pelo método dos sinais. Porque, a menos que a gente supusesse valores para G, daria, tá? Mas eu teria que falar que G é 10 horas, é 10, aí são 10 panfletos, 10 dias, 10 horas por dia, e H seria 7 ou 5. Daria para fazer. Mas aí eu teria que fazer tudo isso e depois substituir em cada alternativa o G e o H que eu escolhi para ver em qual resposta nós bateríamos. Daria mais trabalho. Então, assim, dá para fazer pelos sinais? Dá. Mas eu teria que supor valores para G e para H. E depois substituir nas alternativas. É uma saída? É. Mas eu volto a dizer, Sesgra Hill, você vai ficar muito feliz se você for para a prova com os dois métodos. Porque realmente você vai tirar de letra. E vai se prevenir, né, de tomar de repente um susto aí na prova e não saber fazer por um método ou por outro. Beleza? E é isso aí então. Fechamos então um bloquinho de questões de regra de três composta na visão da banca Sesgra Hill.